Voltamos para o segundo bloco. Seguimos com o segundo programa sobre a revisão de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Nossa conversa é com a advogada trabalhista Alexandra Candemil, que apresenta o ponto de vista das empresas. Advogada Alexandra, vamos falar agora um pouco sobre o acordo de compensação de horário em atividade insalubre firmado em instrumento coletivo. Antes era dispensada a obrigatoriedade da inspeção prévia, agora não mais. Por que é essa mudança de postura? Esses acordos estavam fora de controle, sendo firmados de forma indiscriminada? Eu gostaria de saber a sua opinião. Em primeiro lugar, a legislação, a CLT, ela nunca foi alterada, ou seja, o artigo 60 da CLT sempre dispôs a obrigatoriedade da inspeção, feito, no caso, pelo órgão ministerial do trabalho, para efeito de validar qualquer ajuste compensatório em atividade insalubre. No entanto, o TST, ao editar, digamos assim, essa nova tendência, ela acaba voltando atrás na questão relacionada à saúde do trabalhador, ou seja, há uma tendência atual do nosso Tribunal Superior do Trabalho de que os direitos relacionados à saúde do trabalhador são indisponíveis, não podem ser objeto de negociação coletiva. Por isso que o TST, nesse caso, sucumbiu-se, digamos, à roupagem literal da legislação seletista. Tá certo. No que se refere a horas extras, houve uma mudança, digamos, sutil no texto da súmula 291. Antes, se a empresa acabasse totalmente com o serviço suplementar prestado de forma habitual por um empregado, ela tinha que lhe pagar uma indenização. Agora, essa indenização terá que ser paga mesmo que esse serviço suplementar executado de forma habitual seja suprimido apenas parcialmente. É uma questão que incomoda as empresas, essa questão? Eu poderia dizer que, independentemente da alteração dessa roupagem agora da súmula 291, feita agora recentemente, as empresas elas sempre foram contrárias a esse pagamento da indenização. Por quê? Porque não há lei que fale sobre a obrigatoriedade de se pagar uma indenização àquele empregado que prestou horas extras de forma habitual por um determinado tempo. Então nós, advogados, principalmente que atuamos com as empresas, nós verificamos que a maioria delas, e eu posso dizer não estatisticamente, mas a maioria, ela não paga essa indenização, salvo em questões judiciais, justamente porque o empresariado e com as suas contabilidades, recursos humanos, eles não entendem que essa súmula tem força de lei para efeito preventivo. Tá certo. E em relação aos empregados que recebem celular, pager ou bip das empresas, o TST reafirmou o seu posicionamento de que isso não caracteriza o regime de sobreaviso. A senhora não acha que esse entendimento mantém uma porta aberta aí até para a prática de uma espécie de assédio moral com chefes ligando de madrugada e finais de semana para os seus subordinados? Bom, é uma pergunta muito bem colocada, que na verdade é a grande preocupação das empresas em face de como seria a atuação dos seus gestores frente aos seus empregados. Eu só queria assim, deixar bem claro que o TST ele aceitou, na verdade, essa modernização dos instrumentos de trabalho, que na maioria das vezes também são utilizados para questões pessoais. Por isso que o empregado que porta um celular, muitas vezes hoje é aceito como não sendo instrumento de trabalho se ele está utilizando em casa. A questão relacionada a como o gestor, a postura do gestor frente ao empregado, se vai gerar ou não assédio, aí nós vamos entrar já num patamar de ilícito, em que há uma abusividade. E isso, independentemente se é celular, se é bip, qualquer outro assunto relacionado àquele empregado, não necessariamente é por causa dessa nova súmula que vai atrair o denominado assédio moral. Bem, outra divergência que foi superada diz respeito ao número de dirigentes sindicais com direito à estabilidade de emprego até um ano após o término do mandato. Ficou em 7 esse número. Está de bom tamanho? No meu entendimento está sim, porque a CLT ela sempre normatizou e também não era revogado. O que haveria era sim uma consolidação perante o Tribunal Superior do Trabalho de que o artigo 543 da CLT estava assim recepcionado pelo novo texto constitucional, era de que numa diretoria de 7 membros mais os suplentes seria, digamos assim, os cargos primeiros diretivos de uma categoria da parte laboral. Então eu entendo que esses 7 foi apenas consolidado a lei. Tá certo. E o TST também deixou bem claro que as regras para compensação
de jornada de trabalho não servem para o banco de horas. Eu gostaria que a senhora explicasse essa diferença aí para o nosso público. É uma coisa meio complexa e às vezes as pessoas fazem um pouco de confusão a respeito dessas duas situações. Na verdade, isso foi muito interessante o TST, ele dar nova roupagem à súmula 85. Por quê? Porque, infelizmente, e eu vejo isso muito como advogado empresarial, as empresas têm e fazem uma grande confusão entre acordo de compensação, que nada mais é que uma distribuição de horas durante a semana, ou seja, às vezes o empregado trabalha a mais num dia, mas que não provoca uma prorrogação para efeito de pagamento de hora extra. E outra questão é um banco de horas, que nada mais é que um sistema de prorrogação. O empregado efetivamente elabora a mais que o limite, inclusive semanal e diário, e que ele apenas não vai receber no final do mês a hora extra, mediante o quê? O chamado banco de horas. Sim. A tendência do TST sempre foi de validar que isso só seria possível via acordo coletivo. As empresas acham que pode fazer mediante acordo individual. Exatamente. Isso eu poderia dizer que com a súmula veio agora dar mais uma segurança ou até fortalecer o entendimento dos tribunais, mas que por muitos anos o TST já vinha acionando que a validade do banco de horas era tão somente por via de acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Inclusive o nosso Tribunal Regional da 12ª Região editou agora um enunciado em que ele deixa também bem clara a posição dos nossos juízes de que o banco de horas só é válido via acordo coletivo de trabalho. Tá certo, advogada Alexandra, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto.